Oi pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Priscila Sanches e eu sou a criadora desse quadro maravilhoso que é o Storytime. Se você é novo aqui, essa é a 4ª temporada, então tem muito vídeo pra você assistir. Além disso, esse canal está rumo a 150 mil inscritos, então não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações pra você não perder nenhum vídeo. E no mais, fiquem agora com a história de hoje. Oi pessoal, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Meu nome é Mayara, eu tenho 26 anos, eu já fui au pair uma vez nos Estados Unidos, numa cidade chamada Renton, que fica próximos 20 minutinhos de Seattle, lá em Washington, e eu estou para embarcar para ser au pair pela 2ª vez nos Estados Unidos, agora no subúrbio de New Jersey. Bom, eu vou contar um pouquinho para vocês da minha primeira experiência, né? Eu preciso começar lá em 2017, a minha primeira experiência quando eu embarquei, para que vocês consigam entender a minha mensagem que eu quero passar para vocês hoje. Em julho de 2017, eu embarquei para cuidar de 2 menininhos, um que na época tinha 3 anos e o irmãozinho dele que tinha acabado de fazer 1 mês e meio. Mas aí eu comecei a cuidar dele só quando ele completou 3 meses, né? Como dita a regra. Eu não tinha carro, não sei se vocês sabem, mas para quem conhece Seattle, né, o estado de Washington, é bem chuvoso, é um tempo bem cinza, é um pouco triste, né, deprimente quando a gente passa muito tempo. E o meu combinado com a Host Family é de que eu teria um carro principalmente para usar com as crianças e que durante a minha estadia com eles, que a gente ia conversar, para que eu pudesse ter no meu uso pessoal também, porque eles tinham 3 carros. Falei, perfeito, eu acho que eu me considero uma ótima motorista, nunca tive problema com direção, sei fazer baliza muito bem. Então eu falei assim, eu acho que eles vão sentir uma confiança em mim e vão me entregar o carro, então perfeito. Só que chegando na casa da Host Family, as coisas começaram a mudar um pouquinho, porque meu Red Dad começou a falar que o seguro era um pouquinho caro, e aí ele ficou nesse esquema de falar que o seguro tava um pouquinho caro, que ele tava pesquisando alguns outros meios para que eu pudesse ter acesso ao carro, mas que era pra eu ter paciência, que ia dar tudo certo, e que era pra eu começar a estudar pra tirar minha drive license. Falei, beleza, né? E comecei a estudar um pouquinho. E aí eu sempre perguntava, e aí, né? Alguma novidade do carro, tal? Só que meu nível de inglês, ele era tipo assim, aquele básico, sabe? O suficiente pra passar na entrevista, pra conseguir conversar com as famílias. Eu entendi o inglês muito bem, porque eu sempre pratiquei muito o meu listening, mas o meu speak, né? O meu falar, ele era meio travado. E eu sou uma pessoa extremamente insegura, sabe? Eu tinha muito medo de falar, eu tinha muito medo de tentar conversar com eles e me expressar errado, de uma maneira errada. Então eu fui deixando muita coisinha passar. E aí chegou uma hora que eu parei de cobrar eles sobre o carro. E aí os meses foram se passando e chegou o inverno. Porque quando eu cheguei em julho, era verão. Então ótimo, eu ia no parque com as crianças, né? Com o mais velho, levava ele no carrinho. Ele andava a pé normal, andava de bicicleta e tal. Tranquilo. Só que aí quando começou o inverno, as coisas começaram a piorar. E aí eu pensei assim, vou fazer agora o meu curso lá dos créditos, porque é inverno, então assim, é um motivo de eu acabar logo, aí quando chegar o outono, o verão, eu aproveitar sem pensar em estudar, sabe? E aí começou a minha dificuldade. A questão de eu tinha que pegar 2 ônibus, eu tinha que pegar Uber pra chegar até na escola. Então eu gastava mais ou menos quase 2 horas pra chegar na escola, pra conseguir estudar. Então era praticamente 2 horas viajando, ficava 2 horas na escola, mais 2 horas pra voltar. E eles não tinham essa noção, porque eles sabiam que eu tava fazendo curso, mas só ficava nisso. Eu tinha o cartão de ônibus que eles me deram, então eu usava esse cartão pra ir e ficou por isso, sabe? Só que aí eu cheguei num nível de estresse muito grande, mas muito grande mesmo assim. Nossa, eu só queria chorar, eu só queria ficar trancada no meu quarto. O sol se pondo 4 horas da tarde, aí já começava a escurecer, eu não tinha pra onde ir, eu não tinha como sair, eu não tinha carro. E tudo dependia de amigas. Porém, as minhas amigas, né, que nessa hora a gente vê que, não sei, a gente não pode contar tanto, não me buscavam, porque eu morava nessa ponta. Seattle era aqui. Elas moravam aqui embaixo. Então elas só faziam isso daqui pra chegar em Seattle. Elas não queriam fazer até aqui e voltar pra ir pra Seattle, entendeu? Elas não queriam me buscar, mesmo às vezes eu querendo pagar, porque combustível, né? Querendo ou não gasta. Mas enfim, eu sempre dava um jeito. E nisso eu comecei a gastar muito dinheiro. Todo o dinheiro que eu guardava, porque eu sempre fui muito boa com a economia, sabe, do meu dinheiro. Eu tinha o meu objetivo de viajar, mas eu também tinha de guardar dinheiro. Só que o meu estresse estava tão grande que eu coloquei na balança, ou o financeiro ou o meu psicológico. E o que eu fiz? Eu comecei a gastar o dinheiro que eu tinha guardado com hotel.
com Uber, qualquer lugar, pra não depender da casa das meninas que eu tinha amizade, como também pra não ter que depender, tipo assim, da minha host family. Às vezes eu queria ir em algum lugar e o ônibus pra voltar pra minha casa era muito complicado, porque é subúrbio, não passa. Quem conhece os Estados Unidos sabe que lá não é muito bom, né? Os ônibus, metrô e tal, não é tão bom quanto no Brasil, né? Não tem tantos horários. Então eu me prendi muito e isso começou a me afetar demais. Demais mesmo. E aí vocês podem se perguntar, né? Mas Vera, você não conversou com a host family? E não. Por quê? Eu passando por tudo isso, a minha cabeça, a última coisa que eu pensava era em conversar com a minha host family. Porque independente de eu estar começando a aprender o idioma, eu tinha muita insegurança. Muita insegurança. Hoje eu ainda tenho insegurança de falar inglês, de escrever inglês. Um dia eu cheguei da escola, eu tava extremamente cansada e eu falei com o meu host dad, falei assim, nossa, bem que eu poderia ir de carro, né? Eu vi que era tipo questão de 20 minutos eu estaria na escola. Olha isso, gente, 20 minutos eu estaria na escola se eu fosse de carro. Aí ele foi e falou, ah, Mayra, na verdade eu tenho medo, eu não quero, nunca foi por conta do insurance, né, que era o seguro. Eu tenho medo de você tá dirigindo, acontecer alguma coisa com você e eu sou responsável por você e tal. Lembrando que eu tinha 22 anos, tá? Não lembro se eu falei isso, mas eu tinha 22 anos na época. Só sei que aí eu comecei a ficar mais estressada ainda, porque se ele tivesse me falado isso antes, talvez eu teria tentado conversar. Não sei o que eu teria feito. Provavelmente nada. Não sei, porque a minha insegurança era muito grande, o meu medo de rematch era muito grande, medo de arrumar encrenca com a família era muito grande. As minhas crianças eram incríveis, excepcionais. Eu amo elas de paixão. A minha host family também, eles são muito bons mesmo. Só que tem esses poréns, né, que acaba afetando no nosso ano de au pair. E uma coisinha também que pra mim implicou muito, que me afetou bastante, é que eles são do sul da África. Portanto, eles não têm o inglês como primeiro idioma, eles têm o afrikaner, se eu não me engano, tá? Mas é africano, vamos falar assim, que é mais fácil. Eles se comunicavam dessa maneira dentro de casa. Entre eles só conversavam em africano. Quando eu tinha que saber, ou quando eles me queriam colocar no assunto, eles falavam em inglês. E aí eu conversava, tal, eu tentava me comunicar com eles, conversava, beleza, sempre fui mais assim, desenvolta pra tentar falar, no sentido de eu gosto de conversar, sabe? Eu gosto de sentar, contar história e tal. Só que se você tá falando em africano, eu não sei africano. O que você quer que eu faça? Eu ficava ali, tipo, pleníssima, sabe? Ouvindo apenas. Acabei aprendendo muita coisa por conta disso, por conta do convívio, mas assim, não era algo que eu queria, me frustrei. Então eu falei assim, não vou aprender um outro idioma, eu vim aqui pra aprender inglês. Até que um dia, que é o dia que mais me marcou e que me fez repensar em tudo que eu tava vivendo. Tudo isso em 6 meses, né, se vocês forem ver. Foi o dia do Thanksgiving. A minha host mom, ela ficava muito sozinha, ficava só eu e ela de segunda a sexta, e meu host dad só ficava em casa de sexta-noite até segunda de manhãzinha, porque ele trabalhava viajando. Eu trabalhava todos os feriados, desde que fosse segunda a sexta eu trabalhava as 45 horas semanais, porque eles falavam que era esse o dinheiro que eles me pagavam, então eu tinha que trabalhar. Então beleza, não vou discutir. Ok, mas ainda assim queriam parte da família, como qualquer outra família, né, mas hein, a gente abre umas exceçõezinhas às vezes, né? E no dia do Thanksgiving pra mim foi a data mais marcante, mais triste dentro do meu intercâmbio. É algo que pra mim ainda é meio difícil de falar, né? Talvez até me emocione, acho que não sei. Mas foi o seguinte, eu fiquei o dia inteiro cuidando das crianças, eu trabalhava das 9 da manhã às 6 da tarde e ela ficou cozinhando, porque como eles não têm família, os amigos deles que também moravam lá, né, que são do sul da África, iam pra casa sempre fazer churrasco. Eles eram muito gente boa, sempre muito acolhedor, sempre faziam um churrasco muito parecido com o nosso do Brasil, então eu gostava muito deles, né? E eu fiquei muito feliz quando eu soube que eles iam lá passar o Thanksgiving com a gente. E aí eu comecei a oferecer ajuda pra minha host mom, né? Tipo, as crianças estão dormindo, o que eu vou fazer? Vou ajudar ela, porque eu tava feliz naquele momento, eu queria viver aquele momento, sabe? O Thanksgiving. Eu sei que é uma data importante nos Estados Unidos, falei, então vou ajudar. E aí a gente ficou conversando, ficamos tomando vinho juntas e fazendo a janta, tal, tudo muito legal. Até que os amigos dela chegaram lá pras 5 horas da tarde. A partir daí, o meu dia desmoronou e acabou por ali. Eu estava cansada, eu estava suja, né? Porque quem cuida de nenê sabe que é muito cansativo. E você acaba se sujando com leite, com papinha, com comida, com tudo, né? Com baba de nenê. A partir do momento que as amigas dela chegou, eles se dividiram. Os homens foram pra fora fazer o churrasco e as mulheres ficaram ali dentro conversando em africano. E a Mayara foi o quê? Excluída. Deixada de lado, e aquele sentimento pra mim foi muito desgastante. Foi o momento que eu comecei a repensar, sabe? Se eu tivesse talvez um carro, eu poderia ter saído, eu poderia ter ido com as minhas amigas que estavam... Eu tinha, né, um grupinho de amigas que tinham me convidado pra passar o Thanksgiving entre elas. Eu vi amigas passando o Thanksgiving com a host family de um jeito tão lindo, tão feliz, e eu ali
frustrada porque eu não entendi o que eu tava falando. Minha host mom não me colocava no assunto, ela não me colocava pra conversar com eles. Simplesmente me ignorou. Tipo assim, usou de mim, abusou de mim, da minha vontade e pronto. Aí deu 6 horas, eu só terminei de lavar, né, as coisas do nenê, mamadeira e tal. Eu colocava depois no micro-ondas por 1 minutinho e depois eu só deixava secar naturalmente. E aí eu tava fazendo isso, meu host dad entrou na cozinha. Só que nisso eu já tava com a cara de choro, porque pra mim aquilo foi um sentimento devastador naquele momento. Só quem vive o intercâmbio sabe que todos os sentimentos, eles se triplicam, nossa, fica 3 vezes pior. Se você tá triste, você vai ficar muito triste. Se você tá feliz, você fica muito feliz. Aí meu host dad viu que eu terminei de fazer as coisas e eu subi pro meu quarto, fui tomar banho, começou a saber chorar, porque era a única coisa que eu conseguia fazer pra tirar aquele sentimento de mim, tirar toda aquela frustração que eu tava tendo dentro de mim. E aí meu host dad viu que eu não descia e ele era muito razão. Muito, ele era muito objetivo. Vai doer, não vai doer, eu vou falar pra você e pronto, é isso aqui que eu tenho pra te dizer. Mas eu gostava disso nele, porque eu tenho muito disso em mim. E aí ele falava assim, ele subiu no meu quarto e ele falou assim pra mim: Mayara, você tá pronta? O pessoal tá te esperando. Eu falei: eu não vou descer. Aí ele falou assim: não, você vai descer. Eu tô abrindo sua cerveja e você vai descer. A sua cerveja vai estar esquentando lá em cima da mesa. Pode descer. Aí eu fui, respirei. Acho que ele sentiu, sabe, que eu não tava bem. Aí eu fui, me arrumei e eu desci. E aí no que eu desci, a minha host mom, ela tava na cozinha. Ai, gente, eu falo pra vocês que eu não consigo contar essa história sem chorar, porque eu lembro do sentimento, da frustração que eu tive, sabe? Do sentimento de ter sido ignorada, de ter sido, tipo, usada realmente, sabe? Pela minha host mom. Só que eu tinha um carinho muito grande por ela. Então, pra mim, doeu 10 vezes mais. Então, quando eu desci, né, que meu host dad tava na cozinha, coincidiu da minha host mom entrar na cozinha no mesmo tempo e ficou nós 3 na cozinha, né? E aí ele pegou e falou assim: eu vou falar só uma vez. Que idioma você fala? Ele falou pra mim. Eu falei: inglês e português. Aí ele falou pra minha host mom: que idioma você fala? Ela falou: por que isso? Dando risada. Aí ele falou assim: porque a próxima vez que você estiver na frente de alguém e a Mayara estiver junto, é em inglês que você vai falar. E é assim que serve pra Mayara e é assim que serve pra mim. Nenhum de nós aqui sabe conversar o primeiro idioma do outro. Do mesmo jeito que a Mayara não sabe falar africano, a gente não sabe falar português. Portanto, dentro dessa casa, enquanto estiver um na frente do outro, a gente vai conversar em inglês. E ela ficou meio assustada, tipo, do que você tá falando? Aí eu só agradeci ele, peguei minha cerveja e fui pra fora. Sentei com os homens, falei: eu quero que se dane se as mulheres vão gostar de eu estar aqui ou não. Eu vou ficar aqui com quem tá me acolhendo, com quem tá me fazendo sentir bem. E ali eu fiquei. E naquele momento eu comecei a repensar tudo. E em seguida chegou o momento de fazer extensão ou não. E eu falei que não ia fazer extensão, que eu decidi voltar pro Brasil. Falei assim: eu não quero mais essa vida, porque eu já tinha dado 6 meses no meu intercâmbio, né? Em seguida eu digo assim, tipo, janeiro. E aí eu falei assim: não quero. Eu tava estressada, eu tava cansada, eu tava me sentindo impotente, uma insegurança assim infinita. Eu não tava bem, eu precisava ir embora e resolver minha vida no Brasil, terminar minha faculdade. E aí todas essas informações eu tenho bastante destaque com as minhas host kids, né, que eu tenho autorização pra isso. Eu tenho lá no meu Instagram e eu também tenho um canal no YouTube onde eu tô contando todo o meu processo atual. Eu tenho vídeos do meu processo anterior, não tanto quanto agora, mas eu tenho vários vídeos lá do meu processo anterior. Então, caso você queira se inscrever no meu canal, deixa eu fazer um jabazinho. Se inscreve lá no meu canal pra vocês acompanharem, tirarem dúvidas. Lá no meu Instagram também, eu tô ajudando muitas meninas que estão no processo pra vir tirar o visto aqui na Colômbia, mas eu vou chegar lá. Quando eu voltei pro Brasil, eu comecei a me sentir muito frustrada na época que começou a pandemia, né? Eu tava muito numa rotina, estudando, trabalhando dentro da minha casa. Então, eu comecei a ter crise de ansiedade, coisa que eu nunca tive na minha vida é crise de ansiedade. Eu comecei a ter. Eu comecei a ficar desesperada, eu comecei a me sentir presa, sufocada. Eu falei: eu vou ficar doente, preciso mudar minha vida, eu não quero mais ficar aqui, eu não quero mais isso. Só que fronteira fechada, sem vacina, sem nada. Eu falei: o que eu vou fazer da vida? Até que uma amiga falou assim: Mayara, você ainda tá na idade. Eu tinha 25, né? Ela falou assim: você ainda tá na idade, vai fazer o au pair de novo. Você gostou da sua primeira experiência, por que você não pode fazer de novo? Fazer de uma forma melhor, é claro. Eu falei assim: verdade, né? Comecei a conversar com as agências, tal, com a Cultural Care. Detestei a Cultural Care, sinto muito quem gosta, mas pra mim não foi uma experiência boa. Já até fiz um vídeo sobre isso um dia, mas aí eu fechei com a Appia, né? Ainda mais porque, como eu sou au pair return, não preciso pagar a Appia, só paguei a experimento, e porque eu consigo ganhar mais sendo au pair extraordinário, por conta da quantidade de horas que eu cuidei de criança, por já ter sido au pair, né? Por esse fato, eu consigo ser au pair extraordinário. Então eu fechei com a Appia, fiz todo o processo e tal, fiquei
online em janeiro. E em janeiro mesmo eu já tive match com a minha família, que foi uma família que apareceu com todos os requisitos do mundo e até um pouco mais, sem eu ao menos precisar perguntar, sem ao menos precisar discutir ou falar assim, vamos negociar. Não, ela já chegou, é isso, é isso, é isso, é isso. Que tipo assim, duas coisas eu não abri mão. Primeiro, a costa, que eu queria muito ir pra New Jersey. Eu consegui. Eu queria muito ficar perto de Nova York, né? Pra ter experiência, pra conhecer um pouco mais. E eu consegui. E a questão do carro, pra mim foi primordial, essencial. É algo que eu não abri mão de jeito nenhum. E minha host mom, ela tem um carro que é só pra au pair. Então, eu vou ser au pair pela primeira vez, mas ela falou, esse carro aqui é seu, você pode ficar com ele, você faz o que você bem entender, desde que você esteja aqui pra trabalhar. Eu falei, perfeito. E aí eu vou cuidar agora de duas crianças, de novo. Um menininho que acabou de fazer 2 anos, ele fez em maio, e uma menininha que fez 3 meses agora em agosto. Tá? São uma família bem nova, bem tranquila, eles gostam muito de sair, eles têm bastante amigos também que frequentam a casa. Outro requisito que eu tinha, que era assim primordial também, assim como o carro, que é a questão da cultura. Como eu tive essa experiência com uma família de uma outra cultura, eu falei, não quero mais isso, não quero ter esse perrengue novamente, sabe? Quero uma família que seja 100% americana, que nunca tenha morado fora do país de preferência, alguma coisa assim, que é pra não sofrer cultura, choque cultural. Falei, não, quero família americana. E aí eu consegui, eles são realmente de New Jersey, nasceu criados lá, estudaram lá e tal. E é isso, da família. E o que eu espero pra essa minha segunda experiência? Eu hoje tenho muito mais segurança com o meu inglês, né, por questão de conversar com a família e tal. Eu continuei estudando um pouco no Brasil depois que eu voltei, praticando mesmo, né, estudar não, mas pratiquei um pouco. Então eu já tenho essa segurança com relação ao inglês e eu tenho uma lista de objetivos, do quais eu sei que eu não consegui concluir da primeira vez por conta de tudo que eu passei, né? Que era a questão mesmo de melhorar muito o meu inglês, que eu não considero que melhorou. A questão de juntar dinheiro e estudar. Porque eu não conseguia estudar. Tudo lá era Uber, tudo lá era ônibus, ou você teria que alugar um lugar pra você dormir ou ficar na casa de alguém. Eu não gosto de depender das pessoas. Eu carreguei muito essa frustração comigo. E eu sinto que eu não tô com o meu dever cumprido. E eu tô carregando isso dentro de mim hoje como um objetivo, assim, primordial, de que eu tenho que chegar lá e eu tenho que concluir isso, sabe? E eu vou fazer tudo que eu puder pra concluir com sucesso e que eu não passe os perrengues que eu passei da primeira vez, né? Não tenha as frustrações por medo e por insegurança mesmo. Coisas que eu tenho na minha cabeça. Se não tá dando certo, senta, conversa. Não tenha medo de rematch. Isso não serve só pra mim, tá? Isso serve pra todas as meninas que também tem essa questão da insegurança e do medo como eu tinha. Não ter medo, sentar, conversar. Conversa com a família, questiona. Fala, viu, mas a gente conversou isso. Você tá falando tal coisa? Vamos pôr uns pontinhos aqui nos is, porque não saí do meu país pra isso, sabe? Eu tenho os meus objetivos. Se eu não tiver um carro, eu não vou conseguir sair pra estudar. Ou se eu não tiver um carro, eu não vou conseguir levar as crianças pra passear ou pra brincar num lugar diferente. E eu quero fazer, porque eu gosto de estar fora, eu gosto de ter um contato com a natureza. Eu sei que época de neve é mais complicado, mas aí é compreensível até demais, né? Então eu tenho esses objetivos, sabe? Eu tenho muito isso cravado na minha mente. Eu tenho uma planilha com tudo que eu quero comprar, os lugares que eu quero conhecer, que são poucos, mas eu tenho, que é pra eu não fugir do foco, que é pra eu não perder a linha e não deixar de fazer e não deixar de comprar, sabe? Então acho que são coisas que a mensagem que eu quero passar pra vocês é essa, de que tenha em mente o que você quer. Qual que é o seu objetivo dentro do au pair? Não deixe que o seu medo, a sua insegurança te frustrem, te faça sair da linha, te faça perder o foco. O ano de au pair é pra ser um ano incrível, um ano de aprendizado, um ano de viagem, um ano de conquista, de gastar dinheiro, de guardar dinheiro. Depende do seu objetivo, claro. E se você tá vendo que você tá se frustrando, que você tá ficando com medo, você tá deixando suas coisas pra trás, porque você tem medo de confrontar uma família, cara, lembre-se que eles não são sua família, né? Eles não é minha família, não é a sua família. Não tenha medo, sua família tá no Brasil. É pra eles que você vai voltar depois, é com eles que você vai viver depois. Senta, conversa. Ai, Mayara, mas vai dar rematch? Dê rematch. Não tem problema. Tem trocentas mil outras famílias nos Estados Unidos que são boas também. Pode ser que você não caia numa boa, mas ok, normal, acontece. Mas é assim, é isso que eu tenho dentro da minha mente hoje. Vou ficar focada, tenho certeza dos meus objetivos, tenho certeza daquilo que eu não vou aceitar de jeito nenhum. Se tiver acontecendo coisas que eu não vou aceitar, eu sei que eu vou chegar, vou sentar pra conversar, na tranquilidade, na paz, na conversa,
compreensão, pra tentar resolver. Se não resolver, a gente fala, conversa, fala, olha, eu vim aqui com essa expectativa, não tá dando certo, acho que a gente precisa mudar alguma coisinha aqui. É isso, gente. Essa é a minha mensagem. Meu ano de au pair vai começar, pode ser que depois tudo isso daqui mude, tudo isso que eu tô pensando, tudo isso que eu tô falando, né? A gente não sabe como vai ser minha experiência com a minha host family. Até agora eles estão sendo incríveis, né? Minha host mom, ela tipo virou meio que uma amiga já, que a gente conversa assuntos paralelos do nada. Então eu acredito que a gente vai ter sim uma boa relação, mas vamos saber quando eu colocar o pezinho em solo americano. Outra coisinha que eu só quero falar pra vocês, que por conta da pandemia eu tive que vir pra Colômbia pra conseguir o meu visto. Estou no Airbnb, que eu aluguei pra poder tirar o meu visto aqui em Bogotá. Até domingo dessa semana eu vou estar embarcando, então provavelmente quando você estiver vendo esse vídeo, eu já vou ter chegado nos Estados Unidos, se Deus quiser. Se você quiser saber mais alguma coisa, vocês podem me chamar no Instagram, posso conversar um pouquinho mais com vocês, tá? É muita informação, às vezes é muita coisa, a gente acaba deixando uma coisinha passar, tá? Eu espero que o meu ano de au pair e o ano de vocês de au pair seja incrível e que dê tudo certo pra todos nós, tá bom? Um beijo, tchau! Eu espero que você tenha gostado da história de hoje. Não se esquece de se inscrever, ativar a notificação, comentar, compartilhar, dar like. Ajude esse canal a continuar crescendo. Já estamos aí no rumo de 150 mil inscritos. E se você é au pair ou se você fez algum tipo de intercâmbio e quer participar desse quadro, é só me mandar um e-mail com o assunto "quero participar do Storytime", que eu vou te responder explicando como que funciona para você ver aqui no canal, contar a sua história. No mais, eu vou ficando por aqui. Um beijo e até a próxima. Tchau!